A noite está silenciosa. Talvez você esteja deitado agora, em um quarto escuro, percebendo apenas o leve som da sua própria respiração. O mundo lá fora parece adormecido, como se tudo tivesse se recolhido para dentro de um manto invisível. O silêncio é profundo, mas não é absoluto. Há sempre um eco suave de vida, distante, que se mistura à quietude. E é nesse estado, entre o repouso e a atenção calma, que podemos começar a imaginar algo maior. Algo que atravessa distâncias que nossos olhos jamais poderiam alcançar. O espaço, pensamos, é o reino do vazio. Uma escuridão sem bordas, onde nada se moveria, onde nenhum som poderia viajar. Afinal, aprendemos desde cedo que o som precisa de um meio para se propagar. Moléculas de ar, vibrações em líquidos ou sólidos, partículas que se tocam e passam adiante a mensagem de movimento. No vácuo, não há nada disso. E, no entanto, paradoxalmente, falamos em sons do espaço. Cientistas os estudam, os registram, os transformam em algo que pode chegar até nossos ouvidos. Como é possível que o vazio, que deveria ser silêncio, guarde em si uma espécie de canto? Podemos imaginar o espaço como uma sala escura, imensa, onde não existe ar. Se estivéssemos flutuando ali, sem instrumentos, não ouviríamos nada além do pulsar do próprio corpo, o sangue correndo, o coração batendo, talvez o estalo suave das articulações. Mas os telescópios, as sondas, os satélites que enviamos para lá captam algo além. Ondas, campos, vibrações invisíveis que podem ser traduzidos em sons audíveis. Sons que não são exatamente como aqueles que ouvimos na Terra, mas ecos transformados, janelas abertas para fenômenos que, de outra forma, permaneceriam invisíveis. Esses registros impressionam não apenas pela ciência envolvida, mas também pela sensação que despertam. São ruídos que lembram assobios fantasmagóricos, cantos longos, lamentos metálicos, pulsações repetitivas como tambores distantes. Alguns parecem vozes, quase humanas. Outros lembram instrumentos de corda sendo tocados no escuro. Há gravações que soam como um vento sem origem, um suspiro cósmico que se prolonga por minutos. Quando as ouvimos, temos a impressão de que o universo nos sussurra algo que não sabemos decifrar, como se o espaço fosse, ao mesmo tempo, vazio e repleto de segredos. É curioso pensar que passamos boa parte da vida cercados por sons familiares. O barulho da cidade, o canto dos pássaros, a água correndo em uma pia, a chuva batendo no telhado. Tudo isso são sons comuns, imediatos, que nascem de movimentos que conseguimos ver ou imaginar. Mas no espaço, o que escutamos não se conecta de maneira tão simples ao nosso cotidiano. Ali, não há vento soprando árvores, nem animais chamando uns aos outros. O que ouvimos são vibrações que nascem de campos magnéticos gigantescos, de partículas que colidem em velocidades impensáveis, de estrelas que respiram de modos que não conseguimos compreender totalmente. Talvez o fascínio esteja justamente nisso, na mistura de familiaridade e estranhamento. Quando escutamos essas gravações, parte de nós tenta encaixá-las em sons conhecidos. Será um assobio, um canto, um grito? Outra parte, porém, percebe que há algo que escapa, algo que não pode ser traduzido por nenhuma experiência da Terra. E é nesse espaço entre o reconhecimento e o mistério que nascem as sensações mais perturbadoras. O silêncio da noite aqui na Terra nos ajuda a entrar nesse estado de escuta. Quando as distrações diminuem, quando tudo fica mais calmo, podemos imaginar que existe uma continuidade entre o silêncio do nosso quarto e o silêncio do cosmos. Como se, ao fechar os olhos, fosse possível estender a respiração até as estrelas. É nesse estado contemplativo que os cientistas também trabalham, embora de outro modo. Eles não apenas sonham, mas constroem instrumentos capazes de captar o que parece invisível. Transformam oscilações elétricas em frequências audíveis, traduzem ondas de rádio em sons que podemos ouvir, ampliam o inaudível até que se torne experiência sensorial. Podemos imaginar assim: cada planeta, cada estrela, cada buraco negro seria como um músico em uma orquestra sem maestro, tocando de maneira contínua, sem pausa, em escalas de tempo que ultrapassam tudo o que conhecemos. Mas não ouvimos essa música diretamente. Precisamos de tradutores, como se estivéssemos escutando uma língua estrangeira pela primeira vez.
O que nos chega são ecos, aproximações, interpretações. E ainda assim, esses ecos são suficientes para nos arrepiar, para nos fazer perguntar de onde vem essa estranheza e o que ela diz sobre nós mesmos. Há quem diga que esses sons nos perturbam porque lembram que não estamos no centro de nada, que o universo é vasto demais, indiferente demais, e que nossos ouvidos humanos, acostumados ao cotidiano da Terra, não foram feitos para escutar tais frequências. Outros, ao contrário, veem neles um convite, um chamado para perceber que fazemos parte de uma harmonia maior, que o cosmos inteiro é um campo vibrante, e que, de alguma maneira, nossas próprias células também dançam nesse mesmo ritmo. Enquanto escutamos essas gravações, podemos sentir tanto desconforto quanto fascínio. É como olhar para o céu noturno e se perder em sua profundidade. A beleza, mas também a vertigem. O silêncio do espaço é apenas aparente. Por trás dele, existe uma rede infinita de vibrações, como se cada ponto do universo estivesse, de algum modo, em comunicação com o outro. Talvez nunca possamos ouvir o espaço com os ouvidos nus, mas, ao traduzir suas frequências, conseguimos nos aproximar um pouco desse mistério. E no processo, descobrimos não apenas sobre o cosmos, mas também sobre nós mesmos. Sobre o que sentimos quando nos deparamos com algo que não conseguimos controlar ou compreender totalmente. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. E assim, com o silêncio da noite ainda ao nosso redor, seguimos abrindo lentamente a porta para esses sons que não parecem vir de um universo familiar, mas de um espaço mais profundo, mais antigo, talvez de um lugar que só podemos tocar através da imaginação. O universo, afinal, não é apenas feito de luzes distantes. Ele também parece sussurrar, como se houvesse sempre uma nota escondida na escuridão. O silêncio que imaginamos no espaço, esse vazio absoluto onde nada poderia ecoar, esconde um paradoxo fascinante. Pois, ao mesmo tempo em que aprendemos que o som não viaja sem ar, que ele depende do choque de moléculas, de partículas que empurram umas às outras, o universo parece vibrar em todos os lugares. Há uma contradição que se abre diante de nós. O espaço deveria ser silêncio eterno, e ainda assim, ele se mostra como uma partitura invisível, onde forças e campos deixam marcas que, com delicadeza, podemos traduzir em sons. Na Terra, tudo o que ouvimos nasce de pequenos movimentos. A voz humana, por exemplo, é apenas ar sendo moldado por cordas vocais e ressonâncias da boca. O trovão é o ar se expandindo de repente, após um raio aquecer a atmosfera com intensidade. Até mesmo o mar, que soa infinito em seu vai e vem, é apenas água se movendo em resposta à gravidade e ao vento. Tudo é vibração, mas vibração de algo tangível, palpável, que podemos tocar. No espaço, não há ar para carregar essas ondas sonoras. Se estivéssemos em uma nave e olhássemos pela janela o estouro de uma estrela, não ouviríamos nada. O espetáculo seria de luz e movimento, mas mudo, como se estivéssemos assistindo a um filme sem som. E, no entanto, as estrelas vibram. Elas oscilam em seu interior, como sinos imensos que soam em frequências que não conseguimos captar diretamente. Essas vibrações se espalham como ondas de pressão dentro da própria estrela, e os instrumentos que enviamos para observá-las transformam esse movimento em dados, e depois em frequências que podem ser ouvidas. É como se o universo falasse em uma língua que não foi feita para nossos ouvidos, e nós inventamos tradutores. Tradutores que pegam ondas de rádio, partículas carregadas, oscilações de campos magnéticos e os transformam em sons. E assim descobrimos que o vazio não é vazio, mas cheio de murmúrios invisíveis. Podemos imaginar isso como uma pintura. Um quadro pode parecer em silêncio, mas quando olhamos de perto, percebemos que cada traço, cada cor, carrega um movimento, um ritmo, uma cadência. O espaço é semelhante, aparentemente imóvel, aparentemente quieto, mas na verdade cheio de ritmos escondidos. A diferença fundamental está na natureza das ondas. O som que conhecemos é mecânico, precisa que algo empurre outra coisa. Mas o universo vibra em ondas eletromagnéticas e gravitacionais, que não precisam de ar. Elas atravessam o vácuo como mensageiras silenciosas, carregando informações que depois podem ser convertidas em sons. Quando ouvimos os ruídos de Júpiter, de Saturno, ou mesmo de uma galáxia distante, não estamos ouvindo como ouviríamos um trovão na Terra.
Estamos escutando uma tradução, uma aproximação. Mas ainda assim, ela nos toca. Há algo profundamente humano em transformar o invisível em audível. Desde tempos antigos, antes mesmo da ciência moderna, os filósofos já falavam da música das esferas, imaginando que os planetas, ao se moverem, criavam uma harmonia inaudível, um canto silencioso que sustentava o cosmos. Não havia provas disso, mas havia uma intuição, a de que o universo deveria ter ritmo, deveria ter cadência. Hoje, com sondas e telescópios, descobrimos que essa intuição não estava tão distante. Talvez o universo não cante exatamente como os gregos sonharam, mas há de fato uma música cósmica, feita não de ar em vibração, mas de campos e partículas que se movem como ondas infinitas. Se pensarmos com calma, podemos sentir essa continuidade dentro de nós mesmos. Nosso corpo é atravessado por vibrações. O coração bate em ciclos, o sangue corre em pulsos. Nossos átomos vibram em escalas invisíveis. O que chamamos de matéria sólida é, na verdade, uma dança de partículas ligadas por forças. O universo não apenas vibra lá fora, nas distâncias cósmicas, mas também aqui, dentro de nós. Como se fôssemos feitos da mesma música, apenas em escalas menores. Esse pensamento pode ser reconfortante, pois se o espaço parece vazio, ele não é silêncio. Ele guarda, em seu fundo, o registro de movimentos eternos. E cada vez que traduzimos uma onda em som, é como se nos aproximássemos de uma intimidade secreta com o cosmos. O vazio já não é mais ausência, mas uma imensa sala de ressonâncias. Mas há também algo inquietante. Quando ouvimos essas gravações, há momentos em que sentimos que não deveríamos ouvir. Os sons lembram vozes, risadas distantes, uivos que parecem vindos de um lugar além da razão. Nosso cérebro, acostumado a buscar padrões familiares, tenta encaixar o que escuta em moldes humanos. E, no entanto, o que ouvimos não é humano. É uma lembrança de que há forças maiores, indiferentes, que vibram sem se importar com nossa presença. O silêncio impossível do espaço nos convida a refletir sobre os limites da percepção. O que chamamos de som é apenas uma fração de uma imensa tapeçaria de vibrações. Talvez possamos imaginar o universo como um rio invisível, correndo sem parar. E nós, com nossos ouvidos frágeis, só conseguimos perceber algumas ondas que chegam à margem. O resto escapa, flui para sempre sem se tornar som para nós. Ainda assim, esse pouco que conseguimos captar já é suficiente para nos deixar em estado de maravilha. Pois o silêncio do espaço não é vazio absoluto. É apenas um silêncio que espera tradução. E quanto mais traduzimos, mais percebemos que o universo não é mudo. Ele apenas fala em frequências que ainda não aprendemos a escutar. E talvez, a verdadeira questão não seja se o espaço é silencioso ou sonoro, mas se estamos preparados para ouvir aquilo que ele tem a dizer. Pois o que chega até nós pode soar estranho, perturbador, belo, e sempre maior do que nossas categorias simples de compreensão. O silêncio impossível do universo se torna, assim, uma presença que nos envolve como a noite, escura e calma, mas nunca vazia. E nesse silêncio que não é silêncio, começamos a distinguir os primeiros murmúrios dos planetas, como se a escuridão guardasse vozes que esperam pacientemente para serem reveladas. Podemos imaginar, por um instante, que estamos caminhando devagar em uma noite muito silenciosa. O chão úmido guarda o frescor do dia que já se foi. E o ar é leve, quase imóvel. A cada passo, sentimos que o mundo se recolheu para dentro de si mesmo. E nessa calma, surgem pensamentos que talvez não apareceriam em meio ao ruído do dia. Como, afinal, conseguimos escutar aquilo que vem de tão longe, de tão fora do nosso alcance? A verdade é que não escutamos diretamente. Não há como ouvir o espaço como ouvimos uma melodia ao nosso lado. O que os cientistas fazem é uma espécie de tradução paciente. Eles observam ondas de rádio, campos magnéticos, partículas carregadas que se movem como se fossem rios invisíveis. E, a partir disso, convertem esses sinais em frequências que cabem dentro da nossa audição. É como se o universo falasse em uma língua sem palavras, e nós criássemos um dicionário provisório para entendê-lo. Essas traduções são chamadas de sonificações. Não são sons naturais, como o canto de um pássaro ou o estouro de um trovão, mas representações sonoras de fenômenos que, de outro modo, ficariam fora da nossa percepção. É a mesma lógica de quando transformamos dados em gráficos.
Não vemos os números diretamente, mas enxergamos padrões quando eles são desenhados diante de nós. No caso do som, não ouvimos o espaço como ele é, mas como podemos interpretá-lo. E ainda assim, algo curioso acontece. Esses sons traduzidos não soam artificiais. Eles não parecem apenas códigos transformados. Ao contrário, muitas vezes soam como lamentos, como cantos, como ecos distantes de vozes que poderiam ser familiares. Há um entrelaçamento entre a objetividade dos instrumentos e a subjetividade da nossa escuta. É nesse intervalo que surge o estranhamento. Não deveríamos reconhecer nada, mas reconhecemos. Não deveríamos sentir proximidade, mas sentimos. Podemos imaginar o universo como um imenso balão em expansão, crescendo lentamente há bilhões de anos. Esse balão, em sua superfície invisível, vibra em múltiplas frequências. Cada estrela, cada planeta, cada campo magnético é uma pequena ondulação nessa superfície. Nós, dentro do balão, só conseguimos perceber algumas dessas ondas quando traduzimos seus movimentos em sinais que tocam nossos sentidos. É como estar dentro de uma concha e encostar o ouvido. O som que ouvimos não é do mar em si, mas do eco que a concha consegue carregar. Historicamente, essa busca por dar forma audível ao cosmos não é nova. Nos séculos passados, pensadores falavam da harmonia universal, da música que se escondia no movimento dos corpos celestes. Não havia tecnologia suficiente para registrá-la, mas havia um sentimento profundo de que o universo não poderia ser apenas mudo. Com o avanço das ciências modernas, especialmente a partir do século XX, as sondas espaciais passaram a coletar sinais de rádio emitidos pelos planetas e pelo próprio Sol. Esses sinais, quando convertidos, revelaram que havia, sim, uma estranha sinfonia se desenrolando ao nosso redor. Pensemos, por exemplo, em Júpiter. O maior planeta do Sistema Solar possui um campo magnético gigantesco, dezenas de vezes mais forte que o da Terra. Esse campo interage com partículas carregadas, criando ondas que, ao serem transformadas em som, lembram trovões elétricos misturados a assobios metálicos. É perturbador, porque não soa como nada que estejamos acostumados a ouvir aqui, mas ao mesmo tempo carrega um ritmo, quase como se fosse uma composição espontânea. Saturno, com seus anéis feitos de gelo e poeira, também emite sinais que, quando sonificados, se transformam em ruídos que lembram cordas sendo tocadas lentamente. O que vemos como partículas em órbita pode ser imaginado como cordas de um instrumento cósmico, vibrando ao redor do planeta. E de repente, o espaço, que parecia vazio, revela-se cheio de texturas sonoras, de ecos inesperados. Essas sonificações nos lembram que os dados científicos não são apenas números frios. Eles podem se tornar experiência sensorial, podem tocar não apenas a mente, mas também a emoção. É como olhar para uma fotografia de uma galáxia distante. Não vemos apenas a informação astronômica. Vemos também um reflexo de beleza, uma sensação que não cabe em gráficos. O mesmo acontece com os sons do espaço. Eles são informação, mas também são poesia. Talvez possamos imaginar assim. O universo é uma imensa partitura, mas os olhos humanos só conseguem ler algumas poucas notas de cada vez. Os cientistas ampliam essas notas, alongam os intervalos, tornam visível e audível aquilo que se escondia. E quando ouvimos, é como se nos tornássemos parte dessa música. Por um instante, sentimos que não somos apenas ouvintes, mas também instrumentos, pois os mesmos átomos que vibram em estrelas distantes vibram em nós. Há algo de profundamente filosófico nisso, porque se o espaço não emite sons no sentido tradicional, mas ainda assim guarda vibrações que podem ser traduzidas, o que chamamos de realidade pode ser apenas uma camada entre muitas. Talvez estejamos sempre traduzindo o mundo, não apenas com máquinas, mas com os sentidos. Nossos olhos traduzem luz em imagens, nossos ouvidos traduzem vibrações do ar em sons. E assim, todo o contato com o universo é, em algum grau, interpretação. Isso nos leva a pensar, se dependemos de traduções para ouvir o espaço, quanto dele ainda permanece oculto? Quais melodias jamais chegarão aos nossos ouvidos, por estarem em frequências ou formas que não conseguimos captar? E, ao mesmo tempo, essa limitação não nos diminui. Ao contrário, torna cada fragmento mais precioso. Cada sussurro traduzido,
Cada assobio de um planeta, cada ruído de uma estrela, é um lembrete de que estamos cercados por um universo vivo, vibrante, muito além daquilo que conseguimos compreender. A noite segue silenciosa aqui, mas dentro desse silêncio se escondem infinitas vozes. E à medida que aprendemos a traduzi-las, começamos a perceber que os planetas, gigantes adormecidos na escuridão, talvez também tenham muito a nos dizer. Há um momento especial na história da exploração espacial que parece condensar tudo o que dissemos até agora. É quando as sondas Voyager, lançadas no final da década de 1970, cruzaram os confins do Sistema Solar e nos enviaram não apenas imagens, mas também sons. Essas pequenas naves, do tamanho de um carro, carregavam consigo instrumentos capazes de captar ondas de rádio e campos magnéticos, traduzindo-os em registros que depois seriam transformados em algo audível. Pela primeira vez, ouvimos não apenas o silêncio do espaço, mas os ecos de mundos que até então eram apenas pontos luminosos no céu. Júpiter foi um dos primeiros a revelar sua voz. O maior planeta do Sistema Solar, envolto por um campo magnético colossal, tornou-se uma espécie de tambor cósmico. As ondas de rádio captadas pela Voyager foram convertidas em ruídos que lembram trovões elétricos, estalos contínuos, como se o planeta respirasse em descargas. Esse som não é como o vento que conhecemos, nem como o trovão que ecoa nas montanhas. É mais profundo, mais irregular, como se fosse um coro subterrâneo vindo de dentro de um corpo gigantesco. Escutar Júpiter é como ouvir um coração que pulsa em outra escala de tempo, em outra escala de grandeza. Saturno, por sua vez, mostrou-se mais sutil, mais delicado. Quando a sonda passou por seus anéis, captou sinais que, traduzidos, lembravam cordas sendo dedilhadas suavemente, como harpas invisíveis tocadas por mãos feitas de gelo. Cada partícula do anel, colidindo e vibrando, criava uma pequena ressonância, e o conjunto se tornava uma sinfonia lenta, quase etérea. É curioso pensar que algo tão imenso e distante, feito de bilhões de fragmentos de rocha e gelo, possa soar como um instrumento musical. Como se Saturno fosse um músico paciente, que toca sua melodia há bilhões de anos sem jamais interromper. Urano e Netuno, planetas ainda mais distantes, também revelaram suas vozes. Os sons captados lembravam assobios, zumbidos metálicos, ecos que poderiam ser confundidos com gravações feitas em uma floresta noturna, cheia de insetos invisíveis. Mas ali não havia vida como a conhecemos, apenas campos magnéticos interagindo com partículas vindas do Sol. Mesmo assim, a impressão que temos é de estar diante de presenças misteriosas, que falam em uma linguagem sem palavras. Esses registros marcaram um momento único na relação da humanidade com o cosmos, porque até então, quando pensávamos em planetas, imaginávamos apenas imagens, esferas coloridas, fotografias distantes. Mas quando o som chegou, algo mudou. Passamos a sentir que esses mundos não eram apenas objetos visuais, mas também entidades vibrantes, que podiam ser escutadas. Foi como se o universo, até então silencioso, tivesse começado a sussurrar diretamente em nossos ouvidos. E há uma beleza nisso. O fato de que os sons não vieram diretamente dos planetas, mas de traduções criadas pelos instrumentos. Não ouvimos o espaço como ele é, mas como conseguimos interpretá-lo. E, no entanto, esse limite não diminui a experiência. Ao contrário, torna-a ainda mais poética. Pois se a ciência é, em parte, tradução, ela também é criação de pontes. E cada ponte que construímos entre o invisível e o audível é uma forma de aproximar o distante, de tornar íntimo o que parecia inalcançável. Podemos imaginar que cada planeta, com sua voz própria, é como uma pessoa em uma grande reunião cósmica. Júpiter fala com trovões graves, Saturno canta em cordas suaves, Urano assobia em notas finas, Netuno murmura em ecos distantes. Juntos, eles formam um coral que nunca para de entoar sua melodia. Nós, pequenos ouvintes nesse vasto concerto, chegamos tarde, mas ainda assim conseguimos captar algumas frases, alguns trechos dessa música que já dura bilhões de anos. Essa percepção não é apenas científica, mas também filosófica, porque nos lembra de que o universo não é apenas feito de luz. Não são apenas estrelas brilhando, nem apenas distâncias a medir. Há também uma dimensão sonora, vibratória, que dá textura ao vazio. Escutar o cosmos é outra maneira de perceber que fazemos parte de algo maior.
e que mesmo em meio ao silêncio aparente, há sempre vozes escondidas. Talvez possamos imaginar o sistema solar como uma sala imensa, escura, onde vários instrumentos tocam ao mesmo tempo. O Sol sopra seu vento constante, Júpiter ressoa como um tambor, Saturno dedilha suas cordas de gelo, e as luas, pequenas e discretas, criam ecos delicados, quase imperceptíveis. Nós, dentro dessa sala, só agora começamos a prestar atenção aos detalhes, como se estivéssemos afinando os ouvidos para uma orquestra que já tocava há muito tempo. Esse pensamento traz calma, mas também traz um certo desconforto, porque ao escutar esses sons, percebemos que eles não foram feitos para nós. Não são mensagens endereçadas, não são melodias compostas para agradar. São apenas vibrações naturais, indiferentes à nossa presença. E, no entanto, ao escutá-las, sentimos que há uma espécie de diálogo. Como se o universo, mesmo sem intenção, estivesse se comunicando conosco. É nesse espaço entre a indiferença e a intimidade que surgem as sensações mais intensas. Escutar o som de Saturno pode ser perturbador justamente porque nos lembra de que há mundos inteiros vivendo em seus próprios ritmos, sem depender de nós. E, ao mesmo tempo, é fascinante porque, por alguns instantes, sentimos que participamos de sua dança. Talvez nunca consigamos ouvir diretamente os planetas com nossos próprios ouvidos. Mas ao transformar suas vibrações em sons, criamos uma ponte sensível, uma forma de participação, como se estivéssemos sentados em um auditório imenso, ouvindo uma sinfonia escrita não por mãos humanas, mas pelo próprio cosmos. E nesse auditório silencioso, percebemos que não são apenas os planetas que vibram. O próprio Sol tem sua voz, um sopro constante que se espalha pelo espaço, um vento invisível que carrega consigo a energia que sustenta todo o sistema solar. Quando pensamos no Sol, é comum imaginarmos apenas sua luz e seu calor. Ele é o grande farol do sistema solar, o astro que ilumina nossos dias e sustenta a vida na Terra. Mas o Sol não é apenas luz. Ele também respira. Sua respiração não se faz de ar, como a nossa, mas de partículas carregadas que se espalham pelo espaço em todas as direções. Esse fluxo invisível é chamado de vento solar. O vento solar é constante, como se fosse o sopro de um instrumento que nunca cessa. Ele é formado por prótons e elétrons, partículas minúsculas que escapam da coroa solar, a camada mais externa do astro. A cada segundo, bilhões dessas partículas atravessam o espaço, movendo-se em velocidades inimagináveis, atravessando órbitas, tocando planetas, interagindo com campos magnéticos. Não podemos ouvi-lo diretamente, mas quando traduzido em som, ele se revela como um murmúrio profundo, uma corrente invisível que não para de fluir. Podemos imaginar esse vento como o fôlego de um ser imenso, que expira sem descanso há bilhões de anos. É um sopro que não se cansa, que não precisa de pausa, que nunca se esgota. Para nós, que respiramos em intervalos, que precisamos inspirar e expirar em ciclos finitos, a ideia de um sopro eterno é difícil de conceber. Mas é justamente isso que o Sol faz. Ele sopra continuamente, enchendo o espaço ao seu redor com uma presença invisível. Esse sopro cósmico não é silencioso para os instrumentos que enviamos. Satélites como o WIND e o SOHO, dedicados a observar a atividade solar, captam as flutuações desse vento e as transformam em sons. O resultado é perturbador e, ao mesmo tempo, hipnótico. Um ruído que lembra um mar distante, uma respiração metálica que nunca se interrompe. É como se estivéssemos encostando o ouvido no peito do universo e ouvindo o coração de fogo que mantém tudo vivo. Mas o vento solar não é apenas poesia. Ele tem efeitos concretos, que sentimos aqui na Terra. Quando as partículas encontram o campo magnético do nosso planeta, elas colidem e dão origem às auroras. Essas luzes dançantes no céu noturno, que parecem cortinas verdes e violetas, são a face visível da música invisível do Sol. Cada aurora que vemos é uma tradução luminosa desse sopro cósmico. Podemos pensar nelas como partituras desenhadas no ar, linhas de luz que acompanham a sinfonia silenciosa do espaço. Os antigos, que viam as auroras sem entender sua origem, imaginavam deuses acendendo fogueiras no céu, ou espíritos caminhando no horizonte. Hoje sabemos que são partículas solares interagindo com a atmosfera, mas isso não diminui sua beleza. Pelo contrário,
torna ainda mais profunda, porque compreendemos que aquelas luzes tão delicadas são o reflexo de um fenômeno gigantesco, vindo de uma estrela que está a milhões de quilômetros de distância. O vento solar também pode ser violento. Em alguns momentos, quando o Sol libera mais energia em explosões chamadas ejeções de massa coronal, o fluxo de partículas se intensifica. Essas tempestades solares podem atingir satélites, interromper comunicações, afetar redes elétricas na Terra. Mas quando transformadas em som, elas soam como rajadas, como ondas que quebram com força, como trovões distantes que se repetem em cadências estranhas. Escutar essas tempestades é como estar diante de um mar que se agita de repente, sem aviso, lembrando-nos de que o cosmos não é apenas calmaria, mas também força imprevisível. É curioso pensar que vivemos imersos nesse vento sem perceber. A Terra se move dentro de um oceano invisível de partículas solares. Estamos sempre banhados por esse sopro, mesmo sem escutá-lo, mesmo sem senti-lo diretamente. Nossa vida depende dele, mas também precisa se proteger dele. O campo magnético terrestre atua como um escudo, desviando grande parte das partículas, mantendo-nos seguros. Sem esse escudo, talvez a Terra fosse um lugar estéril, sem atmosfera, sem oceanos, sem vida. Assim, o som do Sol é, de certa forma, o som da nossa própria sobrevivência. O sopro que poderia nos destruir é também o sopro que nos sustenta. Há uma ambiguidade profunda nesse fenômeno. É ao mesmo tempo ameaça e fonte de vida. É como um fogo que aquece, mas queima se nos aproximamos demais. Podemos imaginar o sistema solar inteiro como um campo sonoro criado por esse sopro. Os planetas, as luas, os cometas, todos dançam dentro dessa corrente invisível. O vento solar os atinge, cria ondas em seus campos magnéticos, gera vibrações que depois são traduzidas em sons. Cada mundo responde de um modo diferente, como se fosse um coro cósmico reagindo a um único maestro. E ainda assim, esse maestro não tem intenção. O Sol não sopra para nós, não sopra para ser ouvido, não sopra para compor uma música. Ele apenas existe, apenas respira, apenas segue sua natureza. Somos nós que transformamos esse sopro em canto, que interpretamos seus sinais como se fossem música. Mas de alguma maneira, mesmo sabendo que não há intenção, sentimos que há sentido. Talvez seja porque nós mesmos somos feitos de partículas solares. Cada átomo de carbono, oxigênio e ferro que compõe nosso corpo, nasceu em estrelas. Somos filhos da mesma matéria que hoje se desprende do Sol e atravessa o espaço. Quando ouvimos o vento solar, é como se reconhecêssemos um parentesco profundo, uma memória antiga que vibra dentro de nós. À noite, quando pensamos nisso, parece ainda mais silenciosa. O vento solar não chega até nossos ouvidos, não atravessa nossas janelas, não vibra no ar do nosso quarto. Mas ele está lá, correndo, incessante, envolvendo o planeta em seu manto invisível. Saber disso é como perceber que, mesmo no silêncio mais absoluto, nunca estamos realmente sozinhos. Sempre há um sopro que nos envolve, sempre há uma respiração maior que a nossa, sustentando-nos de longe. E então, ao imaginar essa respiração cósmica, percebemos que o Sol não é apenas um ponto de luz no céu. Ele é também uma presença sonora, um instrumento que ressoa no espaço, ainda que só possamos escutá-lo através de traduções. E se o Sol, esse astro que conhecemos tão bem, já guarda em si uma música invisível, o que dizer de outros mundos que, mais discretos, também respondem a esse sopro eterno? Se o Sol sopra seu vento constante, espalhando partículas em todas as direções, há mundos que respondem a esse sopro como instrumentos delicados. E poucos são tão fascinantes quanto Saturno. Não apenas por sua grandeza, mas pelo mistério que se esconde em seus anéis. Vistos de longe, parecem apenas um adorno, uma coroa de gelo e poeira. Mas quando observados de perto, revelam-se como cordas cósmicas, vibrando em silêncio, como se o planeta fosse um imenso instrumento musical. Os anéis de Saturno são compostos por bilhões de partículas, fragmentos de rocha, pedaços de gelo, alguns do tamanho de montanhas, outros tão pequenos quanto grãos de areia. Cada partícula orbita o planeta em um movimento incessante, como se fossem incontáveis bailarinos girando em torno de um centro invisível. E assim como uma corda vibra quando é tocada, os anéis também vibram,
respondendo às forças gravitacionais que os atravessam. As luas de Saturno participam dessa dança. Algumas delas, como Encélado e Mimas, criam pequenas ondulações nos anéis, puxando e empurrando as partículas com sua gravidade. Essas perturbações se espalham como ondas em um lago, e quando traduzidas em som, tornam-se murmúrios graves, ecos repetitivos que lembram pulsações. É como se as luas fossem dedos invisíveis dedilhando as cordas de Saturno, produzindo uma música que nunca se interrompe. A sonda Cassini, que orbitou o planeta por mais de uma década, foi capaz de registrar essas vibrações. Os dados, quando convertidos em áudio, revelaram um ambiente sonoro que parece saído de um sonho. Ruídos que lembram o farfalhar de folhas, estalos suaves, ressonâncias graves que se repetem em intervalos longos. Escutar Saturno é como estar em uma floresta noturna, onde cada árvore emite um som diferente, mas todos se misturam em um coro discreto, quase imperceptível. E não são apenas os anéis que vibram. O próprio campo magnético de Saturno interage com o vento solar, criando ondas de rádio que soam como assobios e rugidos distantes. Esses sons, traduzidos, lembram tempestades elétricas ou instrumentos de sopro sendo tocados em uma caverna profunda. É curioso perceber como um mesmo planeta pode produzir tantos timbres diferentes, como se fosse uma orquestra completa. Podemos imaginar Saturno como um músico silencioso, que toca sem nunca parar, sem nunca buscar plateia. Seus anéis não foram feitos para serem vistos, nem seus sons para serem ouvidos. E, no entanto, nós os escutamos, como intrusos em uma sala de concerto cósmica. Talvez seja por isso que esses sons causam tanto assombro. Porque sabemos que eles existiriam mesmo sem nossa presença, mesmo sem ninguém para ouvir. Essa ideia nos leva a um pensamento mais amplo. O universo não precisa de testemunhas. Ele vibra, pulsa, ressoa, mesmo que nenhum ouvido humano esteja ali para escutar. E ainda assim, quando conseguimos captar um fragmento dessa vibração, sentimos que algo se abre dentro de nós. Não porque o cosmos tenha nos chamado, mas porque reconhecemos nele um ritmo que nos é, de alguma forma, familiar. Saturno, em especial, parece carregar esse equilíbrio entre distância e intimidade. Ao mesmo tempo em que é um dos mundos mais distantes visíveis a olho nu, é também um dos mais belos e misteriosos. Seus anéis, tão finos que poderiam desaparecer se vistos de perfil, são feitos de fragmentos frágeis, mas se estendem por centenas de milhares de quilômetros. Eles lembram que o universo é, muitas vezes, grandioso e delicado ao mesmo tempo. Podemos compará-los a memórias. Cada partícula de gelo que gira em torno de Saturno é como um fragmento de lembrança, orbitando o coração de nossa mente. Algumas memórias são grandes e pesadas, outras pequenas e leves, mas todas juntas formam um anel invisível ao nosso redor. E, assim como os anéis de Saturno vibram quando tocados por forças externas, nossas lembranças também vibram quando algo as alcança. O universo, em sua imensidão, parece repetir dentro de nós a mesma lógica. Somos feitos de círculos, de camadas, de ecos, e se pensarmos além, podemos imaginar que cada anel de Saturno é também uma espécie de relógio. Suas partículas se movem em ritmos precisos, determinados pela gravidade, pelo equilíbrio de forças que se mantém há bilhões de anos. O tempo, ali, não é marcado por ponteiros, mas por órbitas. Cada volta completa de uma partícula é um ciclo, uma batida no metrônomo cósmico. Ao ouvir o som desses movimentos, é como se escutássemos o próprio passar do tempo em outra escala, mais lenta, mais ampla, quase eterna. Há algo de meditativo nisso, porque nos lembra de que o universo não corre. Ele não tem pressa. Saturno gira em seu ritmo, seus anéis vibram em sua cadência, suas luas seguem seus caminhos com paciência. Tudo se move, mas nada se apressa. Talvez possamos aprender algo com isso. A ideia de que nem sempre é necessário correr, de que há uma beleza em permanecer no ritmo natural das coisas. À noite, quando olhamos para Saturno com um telescópio simples, mostra apenas um ponto amarelado, rodeado por um arco delicado. É difícil imaginar que dentro daquele ponto distante existe toda uma orquestra de vibrações, toda uma música que não conseguimos ouvir diretamente. Mas é justamente aí que está o mistério. No contraste entre o que vemos e o que não vemos, entre o silêncio aparente e o som oculto.
E se Saturno revela tanto em seus anéis, em suas luas, em seu campo magnético, o que dizer de regiões ainda mais extremas do universo? Lugares onde a gravidade não apenas vibra, mas distorce o próprio tecido do espaço-tempo. Entre todos os enigmas do cosmos, poucos são tão intensos quanto os buracos negros. Eles são regiões do espaço onde a gravidade é tão extrema que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Vistos de fora, parecem abismos invisíveis, bocas abertas no tecido do universo. Não podemos vê-los diretamente, mas podemos perceber sua presença pelos efeitos que causam ao redor. Estrelas que giram em torno de um vazio, gases que se aquecem até temperaturas inimagináveis, ondas que se espalham como cicatrizes no espaço-tempo. Durante muito tempo, acreditou-se que os buracos negros seriam apenas silêncio. Afinal, se nem a luz consegue sair de dentro deles, como poderia escapar qualquer som? Mas a ciência mostrou que, embora os buracos negros sejam mudos em sua essência, eles deixam marcas que podem ser traduzidas em vibrações audíveis. Quando dois buracos negros colidem, por exemplo, eles criam ondulações no próprio espaço-tempo. Essas ondulações são chamadas de ondas gravitacionais. Albert Einstein já havia previsto sua existência em 1916, como parte da teoria da relatividade geral. Mas, por muitas décadas, elas foram apenas uma hipótese, algo quase poético demais para ser real. Até que, em 2015, o Observatório LIGO conseguiu detectá-las pela primeira vez. Foi como ouvir, através de um instrumento incrivelmente sensível, o eco de um choque cósmico que havia acontecido há mais de 1 bilhão de anos. Essas ondas, quando transformadas em som, soam como batidas graves e curtas, um tremor que cresce e depois se apaga. Escutá-las é como ouvir o universo respirar fundo e soltar um suspiro pesado. Não se trata de um som que viaja pelo espaço, mas de uma tradução do próprio movimento do espaço-tempo. É como se a estrutura invisível que sustenta tudo tivesse vibrado por um instante, e nós conseguíssemos captar essa vibração com nossos ouvidos. Podemos imaginar o espaço como um lago sereno. Normalmente, sua superfície parece imóvel, lisa como vidro. Mas quando algo cai dentro dele, ondas se espalham lentamente, atravessando distâncias. Os buracos negros são pedras lançadas nesse lago cósmico, e as ondas gravitacionais são os círculos que se expandem em silêncio. Quando transformamos esses círculos em frequências sonoras, ouvimos o eco de um evento que, por si só, é invisível. Há algo profundamente meditativo nisso. Porque, ao ouvir o som de uma colisão de buracos negros, estamos, de certo modo, ouvindo o próprio universo se curvar e se distorcer. Não é apenas um som vindo de fora, é a própria realidade tremendo, vibrando em escalas que não cabem em nossa compreensão. Alguns buracos negros também emitem radiação ao engolir matéria. O gás e a poeira que caem em direção ao horizonte de eventos, o limite do qual nada escapa, giram em velocidades próximas à da luz. Nesse processo, produzem ondas de rádio que podem ser captadas e transformadas em sons. Essas emissões lembram estalos, ruídos metálicos, como se fossem gritos distorcidos de algo sendo consumido. Mais uma vez, não se trata de sons no sentido terrestre, mas de traduções de fenômenos invisíveis. E mesmo sabendo disso, não conseguimos evitar o arrepio. Parece que o vazio, em sua fome infinita, ressoa em notas graves e perturbadoras. Podemos pensar nos buracos negros como tambores do universo. Não tambores comuns, feitos de madeira e couro, mas tambores que reverberam o próprio tecido da realidade. Cada colisão, cada onda emitida, é uma batida que ecoa por bilhões de anos. Nós, aqui na Terra, captamos apenas fragmentos dessas batidas, pequenos registros que se misturam ao silêncio da noite. E há ainda algo mais poético. Esses ecos chegam até nós com atraso. O som de ondas gravitacionais detectadas em 2015 nasceu de um evento ocorrido há mais de 1 bilhão de anos. Ou seja, enquanto a vida na Terra ainda engatinhava em forma simples, 2 buracos negros se fundiam em um canto distante do cosmos. Só agora, depois de tanto tempo, seu eco nos alcançou. É como ouvir uma mensagem antiga, escrita em um idioma que mal conseguimos compreender, mas que ainda assim nos toca. Essa defasagem de tempo nos lembra que o universo não tem pressa.
Ele se move em escalas que não combinam com a urgência humana. Nós contamos horas, dias, anos. O cosmos conta bilhões de anos, distâncias que a luz leva eternidades para cruzar. Escutar os buracos negros é escutar também essa lentidão, essa paciência cósmica. Talvez possamos imaginar o tempo como um rio silencioso. Nós estamos na superfície, movendo-nos rápido, preocupados com cada pequena ondulação. Mas no fundo, o rio segue seu curso de maneira serena, indiferente à pressa dos peixes que nadam nele. Os buracos negros pertencem a esse fundo silencioso. Eles lembram que o tempo não é apenas aquilo que medimos, mas também aquilo que escapa à nossa medida. E ao mesmo tempo, há algo perturbador em pensar nesses abismos, porque eles representam não apenas mistério, mas também limite. O horizonte de eventos é uma fronteira intransponível. Nada do que acontece além dele pode ser conhecido. É como se houvesse páginas arrancadas do livro do universo, capítulos que jamais poderemos ler. O som que escutamos não é o daquilo que está dentro, mas do impacto do que acontece do lado de fora. Esse limite é, de certa forma, um espelho. Ele nos lembra que há sempre coisas que não podemos compreender, que não podemos traduzir, que não podemos escutar. O universo é, em grande parte, silêncio. E o pouco que conseguimos captar é apenas uma margem, um fragmento de uma sinfonia maior. Ainda assim, esse fragmento basta para nos colocar em estado de contemplação. Basta para nos fazer perceber que o vazio não é vazio, que o silêncio não é silêncio, que o tempo não é apenas uma linha, mas também uma curva. E talvez, se os buracos negros têm uma música, essa música seja justamente o som do próprio limite. Mas, se já é possível ouvir o espaço se curvando diante desses abismos invisíveis, o que dizer de outros astros que, em vez de engolir a luz, giram em ritmos regulares, criando pulsações que parecem metrônomos cósmicos? Entre os muitos sons que o universo nos oferece, há alguns que não são explosões nem ruídos caóticos, mas ritmos, batidas contínuas, regulares, como se fossem compassos de uma música que nunca se interrompe. Esses sons vêm das pulsares, estrelas de nêutrons que giram em velocidades impressionantes, emitindo feixes de radiação que chegam até nós como sinais rítmicos. As pulsares nascem da morte de estrelas gigantes. Quando uma estrela com massa dezenas de vezes maior que o Sol esgota seu combustível, ela explode em uma supernova. O que sobra, comprimido por uma gravidade quase inimaginável, é um núcleo pequeno e densíssimo, com apenas alguns quilômetros de diâmetro, mas com uma massa maior que a do próprio Sol. Esse núcleo, ao girar, emite feixes de energia que atravessam o espaço. Se estivermos alinhados com esses feixes, recebemos pulsos regulares, como batidas de um coração distante. Essas batidas são tão precisas que, durante muito tempo, os cientistas chegaram a cogitar que poderiam ser sinais artificiais, produzidos por alguma civilização. Quando a primeira pulsar foi descoberta em 1967, Jocelyn Bell Burnell e sua equipe chegaram a chamá-la de LGM-1, sigla para Little Green Men, ou Pequenos Homens Verdes. Era uma brincadeira, mas também uma expressão do espanto diante de algo que parecia artificial demais para ser natural. O cosmos, afinal, tinha produzido um relógio mais preciso que qualquer máquina humana. Ouvir os sons das pulsares é como ouvir o tic-tac de um metrônomo cósmico. Alguns giram tão rápido que produzem centenas de batidas por segundo. Outros são mais lentos, lembrando tambores graves que ressoam em intervalos longos. Há pulsares que giram tão rápido que, se colocássemos uma montanha em sua superfície, ela completaria centenas de voltas a cada segundo, sem se desintegrar. É uma velocidade tão extrema que escapa à nossa intuição, mas que, traduzida em som, se torna quase familiar. Podemos imaginar o tempo como um rio que corre silenciosamente, sem pressa, sem interrupção. As pulsares são como pedras no leito desse rio, criando redemoinhos que marcam ritmos. Elas não interrompem o fluxo, mas o pontuam, como se fossem notas musicais espalhadas em uma melodia infinita. Quando ouvimos seus sons, é como se estivéssemos ouvindo o tempo em outra escala, mais constante, mais paciente, mais regular que o nosso. Há algo reconfortante nesses sons repetitivos, porque, em meio ao caos do universo, as pulsares oferecem uma cadência estável. Elas lembram que, mesmo entre explosões e colisões, há também ritmos que permanecem.
Talvez seja por isso que os sons das pulsares, embora perturbadores em sua origem, acabam soando quase como mantras. Eles se repetem sem descanso, como uma respiração contínua, como um coração que não cansa, e ao mesmo tempo, há algo inquietante nessa regularidade, porque ela não é feita para nós, não é um convite, é apenas o resultado de forças físicas extremas, de massas esmagadoras comprimidas em um espaço minúsculo. Ainda assim, sentimos que há uma mensagem implícita, como se o cosmos nos dissesse: o tempo não é apenas passagem, é também repetição. Podemos imaginar uma pulsar como um farol solitário em um oceano escuro. Ela gira, gira, e a cada volta emite um feixe de luz, como se estivesse tentando guiar viajantes invisíveis. Esses feixes, ao serem convertidos em som, se tornam batidas regulares, que chegam até nós como ecos de uma costa distante. Não há marinheiros, não há navios, mas o farol segue aceso, segue girando, segue marcando sua presença. Os navegadores da antiguidade guiavam-se pelas estrelas. Hoje, de certa forma, fazemos o mesmo com as pulsares. Elas são tão precisas que podem ser usadas como relógios cósmicos, ajudando a medir distâncias e trajetórias no espaço profundo. É curioso pensar que aquilo que começou como um enigma, sinais estranhos que poderiam ser de homens verdes, tornou-se mais tarde uma ferramenta confiável para a navegação interplanetária. Mais uma vez, o que parece mistério acaba se transformando em orientação. E talvez essa seja uma das grandes lições que o cosmos nos dá: de que a repetição não é monotonia, mas estabilidade. Assim como o bater do nosso coração nos mantém vivos, assim como o movimento regular da lua mantém as marés, as pulsares mantêm um ritmo que organiza a vastidão. Elas são lembretes de que o tempo não é apenas linha reta, mas também ciclo, retorno, batida. Quando escutamos o som de uma pulsar, podemos nos deixar levar pela repetição. A cada batida, sentimos que o universo respira. A cada intervalo, percebemos que há uma ordem escondida no aparente caos. E, se fecharmos os olhos, podemos imaginar que estamos ouvindo não apenas uma estrela distante, mas também o eco do próprio tempo, marcando passos lentos em uma caminhada infinita. Mas se já é impressionante ouvir esses ritmos constantes, mais perturbador ainda é descobrir que o universo também guarda notas graves demais para nossos ouvidos, frequências tão profundas que atravessam bilhões de anos sem se esgotar. Entre todos os sons que já conseguimos traduzir do universo, talvez nenhum seja tão impressionante quanto aquele que vem de um aglomerado de galáxias chamado Perseus. Ele está a mais de 200 milhões de anos-luz da Terra, um lugar tão distante que o que vemos hoje já não corresponde ao que existe agora, mas ao que aconteceu há centenas de milhões de anos. E ainda assim, dali nos chega uma nota, um som que se repete no espaço como uma lembrança quase infinita. O aglomerado de Perseus é imenso. Nele, milhares de galáxias flutuam em torno de um centro comum, mergulhadas em um oceano de gás quente que se estende por milhões de anos-luz. Esse gás, tão quente que chega a milhões de graus, não é vazio. Ele vibra, cria ondas de pressão que se espalham lentamente pelo espaço. Foi através dessas ondas que os astrônomos descobriram a nota mais grave do universo já registrada. Essa nota não é algo que possamos ouvir diretamente. Sua frequência é cerca de 57 oitavas abaixo do dó central de um piano. Para termos uma ideia, a menor frequência que o ouvido humano consegue captar é de cerca de 20 Hz. A nota de Perseus tem uma frequência de apenas 10, 15 Hz, ou seja, é tão grave que uma única oscilação pode levar milhões de anos para se completar. É um som que se estende além da escala da vida humana, além da escala da história, além até da escala da própria civilização. Podemos imaginar essa nota como um tambor gigantesco sendo percutido em câmera lenta. Cada batida não dura segundos, mas milhões de anos. Se quiséssemos ouvir essa música diretamente, precisaríamos existir por mais tempo do que qualquer espécie já existiu na Terra. E ainda assim, ela está lá, ressoando no fundo do cosmos, como uma base grave que sustenta a sinfonia invisível do universo. Esse pensamento nos leva a uma sensação curiosa, porque estamos acostumados a pensar no som como algo imediato, fugaz. Um trovão estala e logo se esvai. Uma palavra é dita e logo se perde no ar. Mas em Perseus, o som não se perde tão rápido.
Ele se estende, se arrasta, se espalha em escalas de tempo que não conseguimos abarcar. É como se o próprio universo respirasse em uma cadência mais lenta, mais profunda, mais paciente. Talvez possamos imaginar o tempo como um rio. Para nós, que vivemos apenas algumas décadas, esse rio parece rápido. As águas passam diante de nós e logo desaparecem. Mas, em escalas cósmicas, o rio é quase imóvel. As ondas que se formam em Perseus são como correntes lentas nesse rio silencioso, ondulações que levam milhões de anos para percorrer pequenas distâncias. O que para nós seria instante, para o universo, é eternidade. Há também uma beleza filosófica nessa ideia. Porque, ao falar da nota de Perseus, estamos falando de algo que não foi feito para ser ouvido por ouvidos humanos. É um som que existiria mesmo se não houvesse vida em parte alguma. Um som que não depende de testemunhas, que não precisa de plateia. E ainda assim, ao traduzi-lo em frequências que podemos compreender, sentimos que participamos dele. Como se, de algum modo, essa nota grave também nos pertencesse. É possível que o desconforto que sentimos ao ouvir sua tradução venha justamente dessa distância. Porque estamos acostumados a sons que cabem no nosso tempo. Uma canção dura alguns minutos, uma conversa dura algumas horas. Mas uma onda sonora que leva milhões de anos para se completar, nos lembra de nossa pequenez, de nossa transitoriedade. Somos apenas fragmentos breves em um universo que ressoa em escalas infinitamente maiores. E no entanto, há também calma nessa percepção. Pois se o universo soa em notas tão graves, isso significa que ele é paciente. Ele não se apressa. Ele não exige pressa de nós. Ele nos mostra que há ritmos maiores, que podemos simplesmente escutar, ainda que nunca possamos acompanhar até o fim. Podemos pensar na nota de Perseus como a base de uma sinfonia cósmica. Se o vento solar é a melodia constante, se as pulsares são os metrônomos, se os buracos negros são os tambores que ressoam em batidas intensas, então Perseus é o contrabaixo profundo, a linha grave que sustenta tudo. É uma nota que não varia, que não se apaga, que permanece como um pano de fundo eterno. O fato de termos conseguido detectá-la é por si só extraordinário. Pois significa que conseguimos transformar em dado algo que parecia intangível. Conseguimos ouvir o cosmos em sua escala mais lenta. E ao fazer isso, percebemos que o universo não é apenas explosão, não é apenas luz, não é apenas movimento rápido. Ele também é permanência, ele também é paciência, ele também é silêncio que se arrasta em ondas. Esse som nos convida a pensar naquilo que não conseguimos medir. Porque se já é difícil compreender bilhões de anos, o que dizer de trilhões, ou de escalas ainda maiores? Talvez a nota de Perseus seja apenas um fragmento de uma sinfonia ainda mais profunda. Uma música que atravessa não apenas galáxias, mas o próprio tecido do cosmos em sua totalidade. E, se o universo é capaz de ressoar em notas tão graves, quase infinitas, o que dizer daqueles sons que parecem, ao contrário, próximos demais de nós? Sons que, vindos de planetas e campos magnéticos, às vezes se confundem com vozes humanas, risadas, cantos, lamentos. Quando ouvimos os sons traduzidos do espaço, muitas vezes nos surpreendemos com o quanto eles parecem familiares. É como se, em meio a campos magnéticos e ondas de partículas, surgissem ecos de algo humano. Risadas distantes, sussurros, vozes entrecortadas, lamentos prolongados. Claro, sabemos que não são vozes de fato, mas interpretações que nossa mente produz. E, no entanto, a sensação é inevitável. Como se o cosmos falasse em uma língua próxima, uma língua que nos chama sem palavras. O cérebro humano é uma máquina de reconhecer padrões. Evoluímos para identificar rapidamente sons no ambiente. O grito de um animal, o choro de uma criança, o chamado de alguém da nossa comunidade. Essa capacidade, que garante nossa sobrevivência, também nos leva a ouvir ecos de vozes onde não há ninguém. É o que chamamos de pareidolia sonora. O mesmo fenômeno que nos faz ver rostos em nuvens ou silhuetas em sombras. Assim, quando os cientistas traduzem os sinais de planetas e estrelas em áudio, o que ouvimos pode se misturar com memórias ancestrais. Algumas gravações da Voyager, por exemplo, captaram ondas de rádio ao redor de Júpiter que, quando transformadas em som, lembram gargalhadas metálicas. Outros registros vindos de Saturno parecem lamentos longos, como se alguém estivesse cantando em uma língua esquecida.
Há sons que lembram vozes sussurrando, como se multidões invisíveis murmurassem ao fundo de um corredor imenso. É perturbador, porque nossa mente insiste em associar o desconhecido ao familiar, criando uma ponte involuntária entre nós e o cosmos. Podemos imaginar isso como caminhar em uma floresta à noite. O vento sopra entre as árvores, criando ruídos aleatórios. Mas de repente, temos a impressão de ouvir passos, ou vozes, ou risadas. Sabemos que não há ninguém ali, apenas o vento e as folhas. Mas a mente preenche o vazio com padrões conhecidos. O mesmo acontece com o espaço. Suas ondas, ao serem traduzidas, se transformam em uma espécie de floresta sonora, onde pensamos ouvir presenças ocultas. Esse fenômeno, porém, não diminui a beleza da experiência. Pelo contrário, a torna ainda mais fascinante. Porque mostra que, mesmo em meio a fenômenos físicos objetivos, há espaço para a imaginação, para a interpretação subjetiva. O cosmos não fala, mas nós escutamos como se falasse. O vazio não tem vozes, mas nós as reconhecemos em seus ecos. É como se a própria busca por sentido fosse um reflexo do universo dentro de nós. Talvez seja por isso que esses sons perturbam tanto. Eles nos lembram que estamos sempre tentando encontrar companhia no silêncio. Procuramos sinais de vida, sinais de ordem, sinais de proximidade. Mesmo quando olhamos para um espaço que deveria ser frio e indiferente, ainda assim projetamos nele nossas próprias vozes, nossos próprios medos e esperanças. Há uma dimensão histórica nesse fascínio. Desde a antiguidade, a humanidade imaginou que o cosmos tivesse vozes. Os gregos falavam da música das esferas, acreditando que os planetas, ao se moverem, produziam sons harmoniosos. Na Idade Média, alguns místicos acreditavam que os anjos cantavam entre as estrelas. Hoje, com instrumentos modernos, descobrimos que há, de fato, vibrações vindas do espaço. Não são vozes, não são canções no sentido humano, mas ainda assim, soam como tais. A imaginação antiga, de algum modo, não estava completamente errada. O cosmos vibra, e nós podemos ouvi-lo. Podemos pensar na memória como poeira estelar. Assim como os átomos de nossos corpos vieram das explosões de estrelas, nossas lembranças são fragmentos que orbitam em torno de nós. Quando ouvimos sons que lembram vozes, talvez estejamos ativando essas memórias estelares, reconhecendo algo de nós mesmos no que vem de fora. É como se o universo nos devolvesse ecos de nossa própria experiência, mas em uma escala maior, mais profunda, mais misteriosa. Essas vozes imaginadas também nos convidam a refletir sobre a solidão cósmica. Estamos sozinhos no universo? Essa é uma pergunta que se repete ao longo da história. Talvez, ao ouvir esses sons que lembram risadas, gritos ou cantos, o que sentimos seja uma resposta ambígua. Não estamos sozinhos, porque o cosmos inteiro vibra, mas também estamos sozinhos, porque essas vozes não são realmente vozes. São apenas espelhos, reflexos do que projetamos no desconhecido. O desconforto que sentimos é, ao mesmo tempo, um consolo. Porque, ainda que o espaço seja silencioso, conseguimos preenchê-lo com significados. Conseguimos ouvir no vazio algo que nos lembra de nossa humanidade. E nesse processo, tornamos o universo menos distante, menos inóspito. É como acender uma vela em uma sala escura. A escuridão continua, mas agora há uma presença, ainda que pequena. Podemos imaginar o cosmos como uma imensa caverna. Cada planeta, cada estrela, cada buraco negro é uma estalactite ou estalagmite que ressoa com o vento do tempo. Nós, ao entrar nessa caverna, não ouvimos palavras claras, mas ecos. Esses ecos parecem vozes, parecem presenças. Não são, mas sentimos como se fossem. E talvez seja isso que nos mantém atentos. A busca por sinais no meio do silêncio, por vozes no meio do vazio. Se o universo pode nos oferecer sons que lembram vozes, risadas ou cantos, ainda que sejam apenas ilusões criadas por nossa mente, o que dizer dos momentos em que esses sons despertam não apenas reconhecimento, mas também um sentimento de assombro mais profundo, algo entre o fascínio científico e a experiência quase espiritual? Às vezes, ao escutarmos os sons traduzidos do espaço, não sentimos apenas curiosidade científica. Sentimos também algo que escapa à razão. Uma impressão que se aproxima do assombro, da reverência, como se estivéssemos diante de algo sagrado e inexplicável. É um momento em que ciência e espiritualidade se encontram.
Não porque exista necessariamente uma mensagem oculta no cosmos, mas porque o simples ato de ouvir desperta em nós um silêncio interior profundo, semelhante ao que sentimos em templos antigos ou diante de paisagens imensas. Esses sons, que nascem de fenômenos físicos, ventos solares, campos magnéticos, colisões de estrelas, pulsações regulares, acabam se tornando mais do que dados. Tornam-se experiências. Quando ouvimos uma gravação da Voyager captando os ruídos de Saturno, podemos pensar em partículas carregadas interagindo com o campo magnético do planeta. Mas também podemos sentir como se estivéssemos diante de um cântico, uma voz que atravessa o vazio para nos alcançar. A mente sabe que é ciência, mas o coração sente que é poesia. Ao longo da história, esse entrelaçamento entre ciência e assombro sempre esteve presente. Galileu, ao apontar seu telescópio para o céu, não apenas mediu órbitas. Ele também se maravilhou diante da Lua, percebendo que seu relevo era montanhoso, cheio de imperfeições. Newton, ao pensar na gravidade, não apenas descreveu uma força invisível, mas intuiu uma ordem oculta que unia a queda de uma maçã e o movimento da Lua. Kepler, talvez um dos mais poéticos entre os cientistas, falava explicitamente da música das esferas, acreditando que cada planeta entoava uma nota, e que juntos formavam uma harmonia universal. Hoje sabemos que a música das esferas não é literal, mas, de certo modo, ela existe. Não como melodia feita para ouvidos humanos, e sim como vibrações que podem ser traduzidas em sons. O que Kepler intuía com sua imaginação, nós confirmamos com nossos instrumentos. E talvez seja justamente isso que torna o estudo do universo tão fascinante. A cada descoberta, percebemos que aquilo que parecia apenas metáfora pode, de algum modo, ter raízes na realidade. Escutar os sons do cosmos é um exercício de humildade, porque nos lembra que somos pequenos diante da escala imensa do universo. Cada batida de uma pulsar, cada onda de Perseus, cada lamento de Saturno, tudo isso acontece em escalas de tempo e espaço que superam qualquer medida humana. E, no entanto, mesmo pequenos, temos a capacidade de ouvir. Temos a capacidade de transformar vibrações invisíveis em experiência sensível. Somos frágeis, mas também somos tradutores. Esse papel de tradutores nos coloca em uma posição curiosa. Por um lado, sabemos que o universo não fala conosco. Não há intenção, não há mensagem. Por outro, ao escutar, sentimos como se houvesse. Porque toda tradução é também criação. Ao transformar ondas em sons, damos sentido ao que seria apenas dado bruto. Assim, o cosmos ganha voz não porque queira falar, mas porque nós escolhemos ouvir. E talvez, esse gesto de escuta seja em si mesmo um ato espiritual. Não espiritual no sentido religioso, mas no sentido de abrir-se para algo maior, de aceitar que existe uma ordem que nos ultrapassa. Escutar o universo é, de certo modo, como sentar-se à beira de um rio em silêncio. O rio não corre para nós, não se importa conosco, mas ainda assim, nos acalma, nos transforma, nos convida a refletir. Podemos pensar também no silêncio como parte dessa experiência, porque se os sons do cosmos nos perturbam e nos fascinam, é justamente por contraste com o silêncio em que vivemos. Estamos acostumados a ouvir o vento, a chuva, as vozes das pessoas, os ruídos da terra. Mas no espaço, não há ar, não há ambiente para carregar esses sons. O que existe são ondas invisíveis, que precisam ser traduzidas. Assim, cada som cósmico é uma exceção, um fragmento arrancado de um mar de silêncio. Escutá-los é como escutar um sussurro dentro de um deserto imenso. Talvez por isso eles despertem tanto desconforto. Porque nos lembram da vastidão silenciosa que nos envolve. Cada som captado é como uma vela acesa em um templo escuro. Frágil, breve, mas suficiente para nos fazer perceber o tamanho da escuridão ao redor. E ao mesmo tempo, essa fragilidade é bela, porque mostra que mesmo no vazio há ressonância. Mesmo no silêncio, há vibração. Esse entrelaçamento de ciência e assombro nos leva a uma reflexão maior. Será que o universo inteiro pode ser pensado como uma sinfonia? Não uma sinfonia escrita para nós, mas uma música que simplesmente existe, feita de ondas, ritmos e vibrações. Cada planeta seria um instrumento, cada estrela um timbre,
cada buraco negro uma batida grave. Nós, com nossos ouvidos frágeis, captamos apenas alguns fragmentos, mas ainda assim sentimos que estamos dentro de uma composição imensa. E se o universo é uma sinfonia, talvez a Terra também seja uma nota nela. Nosso próprio planeta vibra em ritmos sutis, terremotos, ondas do mar, variações do campo magnético. Somos parte da mesma orquestra. O que escutamos lá fora não é diferente do que ressoa aqui dentro. A diferença é apenas de escala, de profundidade, de tempo. Assim, ao escutar o espaço, escutamos também a nós mesmos. O assombro que sentimos não vem apenas de fora, mas também de dentro. Somos feitos da mesma poeira estelar que vibra nas galáxias, das mesmas forças que ressoam nos planetas. E quando traduzimos as ondas cósmicas em sons, é como se estivéssemos traduzindo também algo de nossa própria natureza. Mas se o universo pode ser visto como uma sinfonia, o que acontece quando percebemos que essa ideia não é apenas poética, mas também científica? Que a noção de um cosmos musical atravessa séculos, dos filósofos gregos até os físicos contemporâneos, e continua a ressoar em nossos dias como um convite para ouvir além do que os ouvidos podem captar? Desde a antiguidade, existe a intuição de que o cosmos não é apenas um conjunto de objetos dispersos no vazio, mas uma ordem dotada de ritmo, uma espécie de música invisível. Os filósofos pitagóricos acreditavam que cada planeta, ao mover-se em sua órbita, emitia uma nota, e que juntas, essas notas formavam a chamada música das esferas. Não havia instrumentos para comprovar isso, mas havia uma percepção profunda de que o universo devia ser harmônico, que devia vibrar em sintonia com leis ocultas. Séculos depois, Johannes Kepler retomou essa ideia em sua obra Harmonices Mundi. Ele buscava descrever o movimento dos planetas em termos musicais, acreditando que a relação entre suas órbitas poderia ser entendida como intervalos harmônicos. Para Kepler, Júpiter e Saturno eram graves profundos, enquanto Mercúrio e Vênus produziam notas mais agudas. O Sol, no centro, sustentava toda a melodia. Era uma visão poética, mas também científica para sua época. Uma tentativa de unir matemática, música e astronomia em um mesmo tecido de sentido. Hoje sabemos que os planetas não emitem notas musicais da maneira que Kepler imaginava. Mas, de certo modo, a metáfora se tornou realidade. Porque, com os instrumentos modernos, descobrimos que o cosmos de fato vibra. Não em frequências que possamos ouvir diretamente, mas em ondas eletromagnéticas, em pulsações gravitacionais, em oscilações que podem ser traduzidas em sons. A música das esferas não é mais apenas uma intuição filosófica. Ela é também uma possibilidade científica. Podemos imaginar o universo como um balão que se expande. Cada galáxia seria um ponto nesse balão, afastando-se das outras à medida que o balão cresce. Esse movimento, silencioso para nossos sentidos, produz ondas que se espalham em todas as direções. Traduzidas em frequências, essas ondas se tornam sons. Assim, o cosmos inteiro pode ser entendido como uma partitura em constante escrita. Uma sinfonia que não começou em nenhum ponto específico e que talvez nunca termine. É curioso pensar que, em certa medida, a própria vida na Terra já foi explicada em termos musicais. Nossos corpos vibram em frequências sutis. As cordas vocais são instrumentos que transformam ar em som. O coração é um tambor que marca o compasso da vida. Até mesmo as células emitem pequenas oscilações elétricas, como notas microscópicas que, somadas, compõem a melodia de um organismo vivo. Quando ouvimos os sons do universo, talvez estejamos reconhecendo em escala maior aquilo que já existe em nós. Essa ideia se torna ainda mais fascinante quando lembramos que tudo o que ouvimos, tudo o que vemos, tudo o que sentimos é, em última instância, vibração. A luz é uma onda eletromagnética. O som é uma onda de pressão. A matéria é uma dança de partículas em movimento constante. O universo inteiro pode ser pensado como vibração, como música. Nós somos apenas uma forma de tradução dessa música em experiência consciente. Ao escutar os sons vindos do espaço, podemos imaginar que estamos diante de uma orquestra imensa. Cada planeta seria um instrumento de timbre único. As pulsares seriam os metrônomos, marcando o ritmo. Os buracos negros seriam os tambores graves, reverberando nas profundezas. As notas agudas viriam dos campos magnéticos, das interações entre partículas. E o silêncio seria a pausa.
a respiração entre um compasso e outro. Essa orquestra, no entanto, não tem maestro. Não há intenção, não há partitura escrita. E ainda assim, tudo se encaixa em uma harmonia maior. O que parece caos é, na verdade, equilíbrio. O que parece ruído é, de algum modo, melodia. Talvez seja por isso que nos sentimos tão fascinados, porque percebemos que o cosmos não é apenas aleatório, mas também ritmado. Não é apenas dispersão, mas também ordem. Há algo de meditativo em aceitar essa ideia, porque nos lembra que não precisamos compreender tudo de uma vez. Assim como em uma música longa, podemos simplesmente deixar que as notas nos envolvam, sem querer antecipar o final. Podemos escutar sem pressa, sentir sem precisar explicar. O universo não exige conclusões rápidas. Ele se oferece em vibrações contínuas, como um rio que corre devagar, como uma melodia que se estende sem urgência. Essa percepção abre espaço para uma reflexão maior. Se o cosmos é uma sinfonia, qual é o nosso papel nela? Somos ouvintes, tradutores, instrumentos? Talvez sejamos tudo isso ao mesmo tempo, porque ouvimos os sons, mas também vibramos com eles. Traduzimos os dados em música, mas também fazemos parte da própria música. Nossa existência é uma nota breve dentro de uma composição que não tem fim. E ao pensar nisso, percebemos que o mistério não se encerra. Pelo contrário, ele se expande. Porque se o universo pode ser entendido como uma sinfonia, ele também pode ser vivido como silêncio. E talvez o silêncio seja tão importante quanto o som. Pois é no silêncio que nos abrimos para escutar o que ainda não foi dito, o que ainda não foi traduzido. Mas se essa sinfonia cósmica ressoa em escalas tão vastas, será que alguma vez conseguiremos compreendê-la por inteiro? Ou estaremos sempre destinados a ouvir apenas fragmentos, ecos parciais, notas soltas que se perdem na noite infinita? A noite já avançou. O mundo lá fora parece adormecido, envolto em silêncio. Dentro desse silêncio, ecoam ainda as imagens que percorremos. Os ventos solares, os anéis de Saturno, os cantos das pulsares, as ondas profundas de Perseus, os sussurros de planetas distantes que, ao serem traduzidos, soam como vozes humanas. Cada um desses sons é como um fragmento, um pedaço solto de uma sinfonia que nunca conseguimos ouvir por inteiro. Talvez seja justamente essa incompletude que nos toca, porque não ouvimos o cosmos como ele é. O que escutamos são traduções, interpretações, aproximações. Fragmentos que chegam até nós com atraso de milhões ou bilhões de anos. Ecos de um passado tão distante que parece outro tempo, outra história, outra existência. E ainda assim, esses ecos nos afetam agora, aqui, no silêncio de um quarto escuro, como se tivessem sido feitos para nós. O universo não compõe música para ser ouvida. Ele apenas vibra, apenas ressoa, apenas segue seu ritmo natural, indiferente à nossa escuta. Mas, quando traduzimos suas vibrações em sons, é como se criássemos uma ponte entre mundos. Uma ponte entre o incompreensível e o íntimo. Entre a vastidão e a fragilidade. Entre o silêncio do cosmos e o silêncio dentro de nós. Podemos imaginar o tempo como um rio que corre devagar. Muito mais devagar do que conseguimos perceber. Nesse rio, cada estrela é uma pedra. Cada planeta é um redemoinho. Cada buraco negro é uma queda d'água profunda. O rio segue paciente, sem pressa de chegar a lugar nenhum. Nós, pequenos viajantes à sua beira, escutamos alguns sons da correnteza, mas não conseguimos abarcar todo o curso. Talvez o universo seja isso. Um rio sonoro que atravessa a eternidade, e do qual captamos apenas gotas. Há algo de reconfortante nessa limitação, porque ela nos liberta da obrigação de entender tudo. Não precisamos decifrar completamente os murmúrios do espaço. Não precisamos traduzir cada vibração, cada nota grave, cada assobio distante. Basta saber que eles existem, que fazem parte de uma ordem maior e que, de algum modo, também ressoam em nós. O silêncio, afinal, também é ensinamento. Talvez ele nos diga que não é necessário preencher todas as lacunas, que há beleza em deixar perguntas abertas, que o desconhecido também pode ser companhia, assim como o escuro da noite não é vazio, mas um manto que nos cobre. O cosmos é vasto, mas também é íntimo. Ele se revela e se esconde ao mesmo tempo,
como se fosse uma presença paciente, que nunca se apressa em dar respostas. Quando ouvimos o som de uma pulsar, sentimos que o tempo pode ser batida. Quando escutamos a nota de Perseus, percebemos que o tempo também pode ser eternidade. Quando traduzimos os ventos solares, lembramos que até a luz que nos aquece guarda uma respiração secreta. Cada um desses sons nos mostra que o universo não é silêncio puro, nem barulho desordenado. Ele é um equilíbrio entre vibração e pausa, entre ressonância e vazio. E talvez seja isso que nos fascina tanto. A mistura entre ciência e poesia, entre explicação e mistério. Porque podemos dizer com precisão de onde vêm esses sons. Podemos falar de campos magnéticos, de partículas carregadas, de ondas gravitacionais. Mas ao mesmo tempo, nenhum cálculo substitui a sensação de assombro quando escutamos um ruído vindo de Saturno que parece um lamento humano. Nenhuma equação dissolve o arrepio ao ouvir a batida de dois buracos negros se fundindo. Nenhuma teoria anula o silêncio que sentimos quando percebemos que a nota mais grave do universo ainda ressoa, mesmo que jamais possamos ouvi-la por inteiro. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também ensina. Ensina a esperar, ensina a sentir, ensina a aceitar que há coisas maiores do que nós. No fundo, escutar o cosmos é também escutar a nós mesmos. Pois somos feitos da mesma poeira estelar que vibra nas galáxias, da mesma matéria que pulsa nas estrelas, do mesmo silêncio que envolve os mundos distantes. Cada som que captamos lá fora é também um eco dentro de nós. Cada vibração do espaço encontra ressonância em nossa própria existência. E, enquanto a noite permanece calma, podemos deixar essas ideias flutuarem, sem pressa de concluir, sem pressa de responder. O universo continuará a vibrar, com ou sem nossos ouvidos, e nós continuaremos a escutar, com ou sem explicações, porque talvez escutar seja em si suficiente. Se essa jornada trouxe calma e sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir para continuar explorando o universo conosco. E agora, no silêncio que fica, deixamos que as perguntas permaneçam abertas, como estrelas distantes que nunca se apagam.